Feliz hoje, bom dia, pode se assentar. Glória a Deus, Deus é bom. Deus é bom, queridos. O tempo todo Ele é bom. Estou muito feliz de estar aqui trazendo uma palavra que Deus falando, saltou isso no meu coração há alguns dias. E sabe, queridos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, nos diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, queridos, aqui Paulo está instruindo a igreja de Coríntios para que eles andassem em unidade. Se você for ler as cartas aos Coríntios, você vai ver que realmente havia divisões entre a igreja, havia partidos entre a igreja, mas não é assim que nós fomos criados para ser. A igreja do Senhor Jesus Cristo, quando a gente fala a igreja, queridos, é importante entender que não estamos falando da igreja Verbo da Vida Viseu apenas, nem do ministério Verbo da Vida Global, mas nós estamos lá falando da igreja de Cristo, todos aqueles que aceitaram, que creram e confessaram Jesus Cristo como Salvador, todos esses são igreja. E a Bíblia nos fala que a igreja, ela foi criada para andar em unidade, unidos, não dispersos por aí, mas que nós somos o corpo de Cristo. E o corpo ele tem que estar junto, não é mesmo? O corpo ele não pode estar separado, cada membro para um lado, mas ele está junto. E eu e você, nós somos o corpo de Cristo. E nós fomos criados para andar nessa forma. E sabe, irmãos, há uma só fé, queridos. É uma só palavra, a gente não pode distorcer o que está aqui, cada um falar o que acha. Já imaginou se... Porque, infelizmente, por conta da má interpretação da palavra, muitas pessoas, elas distorcem, falam coisas diferentes do que a palavra realmente está a falar. Mas nós devemos falar o que a palavra diz e não tirar nada disso, não acrescentar nada e nem tirar nada, mas termos só uma palavra. Termos uma só visão, falarmos a mesma coisa. E quando a gente traz aqui para a igreja local, queridos, é muito importante a gente entender isso, que nós temos uma visão, nós temos algo que Deus traça para o pastor da igreja, que é o pastor Gui, e dele vai escorrendo através da diretoria, da liderança, até chegar nos membros. É importante a gente entender isso, mas que a gente esteja falando uma só coisa, falando a mesma coisa. Porque se o pastor, ele tem uma visão para a igreja, ele está crendo em algo, está falando algo, e os membros, a sua liderança não está pegando junto, queridos, vai ser muito mais difícil para essa igreja avançar, porque não está em unidade, não está falando a mesma coisa, não está em concordância. Mas aqui Paulo instrui para que todos falem a mesma coisa, que eles andem unidos, uma só voz, uma só, realmente como se fosse uma só pessoa, todos juntos. Porque quando vai falar com alguém, a pessoa vai falar uma coisa, vai falar com outra, vai falar a mesma coisa. Não vai ser pessoas criando partidos dentro da igreja, não vai ser pessoas falando, distorcendo, ou falando o contrário do que está sendo pregado, do que estamos crendo para a igreja. E aí é muito importante a gente entender que Deus ele não colocou um pastor numa igreja à toa, queridos. Porque se a igreja ela fosse realmente de qualquer forma, tivesse aqui, cada um fizesse o que quisesse, nós estaríamos todos espalhados, cada um fazendo o que queria. Porque realmente não teria alguém para nos coordenar, alguém que nos tivesse uma direção do Senhor e nos colocasse num lugar onde a gente possa crescer, onde a gente possa realmente receber o alimento correto e a gente avançar naquilo que Deus tem para nós. É como realmente o nome pastor vem mesmo de pastor de ovelhas, porque as ovelhas sem pastor, elas vão ser dispersas no campo. Porém, quando há um pastor que cuida dessas ovelhas, primeiro ele vai cuidar, ele vai coordenar elas para ir para um lugar para onde tiver o melhor pasto, para onde tiver a melhor água, vai protegê-la, vai proteger essas ovelhas de animais perigosos. Então é importante ter um líder que seja ungido por Deus,
para direcionar o povo. E é importante nós, como igreja, entender essa posição, honrar e seguir aquilo que o nosso pastor tem para nós, como igreja. Amém, queridos? Amém. Eu queria que vocês abrissem lá em Josué 6, no versículo 1. Eu queria mostrar um exemplo para vocês de como funciona isso. Josué 6, no versículo 1, nos fala assim: então o povo de Israel tinha saído do Egito, Moisés aqui já tinha morrido, tinha passado os 40 anos que eles estavam no deserto, e estava chegada próxima a hora deles conquistarem Jericó, a terra prometida. E aí, Deus, aqui no versículo 6 você vai ver: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava, então ninguém conseguia entrar naquela... Traz para nós a direção que nós vamos, qual que vai ser o nosso próximo passo, o que nós vamos fazer. Isso, queridos, em todas as esferas, a liderança está para ajudar, mas quem recebe realmente essa direção, faça ou não faça, vem do Senhor para o pastor, para aquele que está nos liderando. Então, se nós estivermos debaixo dessa visão, estivermos em unidade com essa visão, a unção que vem sobre ele vai escorrer para nós. Se nós estivermos em honra com essa visão, em honra com a unção pastoral, a gente vai receber aquilo, o galardão, aquilo que vem realmente do Senhor para o pastor, que vem escorrer para nós, irmãos. Mas se a gente não está alinhado com o nosso coração, porque a gente pode até que estar aqui na igreja, vem no culto, serve na igreja, mas se o nosso coração não estiver alinhado, queridos, a gente está fora. Porque a gente pode estar fazendo para agradar pessoas, a gente pode estar fazendo porque, gosto de estar ali, gosto de estar com as pessoas, mas realmente se o coração não estiver alinhado, irmãos, a gente pode deixar de desfrutar coisas extraordinárias no Senhor. Por isso que é tão importante nós estarmos agarrados nessa visão, agarrados naquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos com uma expectativa muito alta de quando a gente vai mudar de prédio. Nós estamos, queridos, realmente já, quando que vai ser, a gente já está fazendo planos, estamos com essa expectativa. Mas a gente não vai tomar um passo sem que Deus dê a direção, porque se Ele falar, Ele vai garantir, como Ele fez aqui. Quando Ele falou, façam a obra, expandam, a gente não tinha dinheiro na conta. Quando a gente começou, o recurso veio. E a gente fez mais do que a gente esperava. E estamos fazendo, queridos. Você pode ver que cada pouco a gente tem uma novidade na igreja, cada pouco a gente tem algo que a gente acrescentou aqui, compramos um equipamento, compramos isso ou aquilo. E nós vamos continuar dessa forma, e vai ser também no novo espaço, irmãos. Nós estamos aí com uma expectativa muito alta, queridos, porque nós sabemos que vai ficar muito pequeno esse lugar, muito breve. Nós sabemos disso. Deus falou, queridos. Ninguém aqui está preocupado com isso. Mas nós temos que estar atentos para que a gente ande em unidade. Em unidade, unidos. A gente não tem que se preocupar, queridos, em que as pessoas venham para a igreja. A gente tem que andar unido, andar em amor, porque Deus é que dá o crescimento. Fazer a nossa parte, porque Ele vai acrescentando pessoas. Queridos, você mandaria um filho seu para uma escola que você sabe que lá nada funciona, os professores são os piores que tiverem na região, onde só tem, os alunos são os piores índices estão naquela escola, todo bagunçado. Você mandaria o seu filho para aquela escola? Alguém mandaria? Ninguém mandaria, assim é Deus, querido. Ele não vai mandar os seus filhos para uma igreja onde está tudo bagunçado, onde não há ordem, onde não há unidade. Mas é importante que a gente ande dessa forma. Amém. Falando a mesma coisa, falando uma só voz. Amém. E, queridos, a gente vê que é tão importante a unidade, que a gente ande dessa forma, que Jesus, Ele orou por isso. Ele pediu ao Pai que nós andássemos dessa forma. João 17, 20. Jesus ora assim: eu não rogo somente por esses, mas por esses que ele está falando aqui aos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Está falando de mim e de você. Nós não vimos Jesus Cristo em carne e osso, mas nós cremos que Ele veio, morreu e ressuscitou. Então nós somos essas pessoas que Ele está falando aqui, que pela sua palavra hão de crer em mim. Através da palavra de Deus nós cremos em Cristo. Para que todos sejam um,
como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que todo mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que em mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Olha que coisa preciosa que Cristo falou aqui. Que nós andamos um como Ele e o Pai são um, e nós também andássemos dessa forma. Para que o mundo creia que Jesus Cristo foi enviado. Porque quando nós estamos dessa forma, cada um fazendo a sua parte, mais unidos, nós espalhamos a palavra. Nós espalhamos as boas novas de que não há mais condenação, de que não há mais inferno, se você crer em Cristo, que esse preço já está pago. Não é mais necessário fazer nada, a não ser confessar a Jesus Cristo. Então, se nós andarmos dessa forma, cada um vai fazer a sua parte, e nós vamos fazer coisas grandiosas, porque se todo mundo aqui quiser ser pastor, para onde a gente vai? Cadê o evangelista? Cadê a pessoa que vai pregar lá fora? Se todo mundo aqui quiser ser mestre, todo mundo aqui quiser ser profeta, todo mundo, só um dom ministerial atuando aqui na igreja, para onde a gente vai? Não vai avançar porque não há pluralidade de dons, realmente não há a unção em várias partes aqui para que a gente possa tocar todos os pontos que são importantes para o nosso crescimento. Tanto o crescimento da igreja, aqui, como eu digo, com a palavra alimenta, e a gente cresça, seja edificado espiritualmente, e a gente cresça da estatura de menino para realmente pessoa madura na palavra, quanto também pessoas que vão lá fora pregar a palavra que enchem a igreja. Amém, queridos? É importante a gente saber que cada um aqui tem o seu papel, tem aquilo que vai fazer, que vai contribuir para o nosso avanço. E Satanás, ele sabe disso. Satanás, ele sabe que um povo, quando ele está unido, ele não tem nada que ele possa fazer para destruir. Amém. A gente vê naquelas, em reportagens de safari, de natureza, que um animal predador, quando ele está vendo um rebanho, o que ele faz? Ele tenta separar o rebanho. Ele tenta procurar o ponto onde está mais fraco, aquele animal que vai se separar do resto, para atacar aquele animal, porque ele sabe que se ele for lá no meio do bando, ele não vai conseguir ter sucesso nenhum. Ele vai perder até a sua própria vida. Agora, ele vai procurar fazer o quê? Procurar onde tem uma brecha para atacar aquele rebanho, para que ele se espalhe e ele possa pegar aquele que está mais fraco. Satanás, ele age dessa forma, queridos. Ele sabe que se a gente estiver junto aqui, falando uma só voz, crendo na mesma coisa, um cuidando do outro, um cobrindo o outro em oração, aí ele vai tentar de todas as formas, mas ele não vai conseguir, porque nós estamos um só, não há brechas. Porém, se nós estamos fora dessa visão, nós estamos fora desse lugar, a gente está com uma vulnerabilidade para que Satanás ele haja na nossa vida. Por isso que é tão importante a gente estar congregando. A Bíblia fala para que a gente não deixe de congregar. Irmãos, naquela época não havia culto online, não. Hoje eu acho que teria que ter, se a Bíblia fosse escrita hoje, teria que ter versículo falando, não fique só em casa vendo vídeo, assistindo o culto online, vá para a igreja. Queridos, o culto online é para uma pessoa que não pode por algum motivo, para a pessoa conhecer a igreja. Às vezes ela está longe, ela quer acompanhar, ou está a viajar e ela quer acompanhar o culto, não quer perder o que está sendo ministrado. Mas, querido, para nós que estamos aqui, é muito importante que a gente esteja, por quê? Porque a gente está recebendo aqui uma palavra poderosa, algo que edifica nossas vidas, mas nós também estamos em comunhão com o nosso irmão. Aqui que nós fazemos amizades, que a gente realmente vai poder contar, irmãos. Porque a Bíblia ela fala sobre o jugo desigual. Jugo desigual é nós temos qualquer tipo de associação com pessoas ímpias. Então, você vai procurar uma amizade que você vai poder contar. Quando você tiver com uma grande dificuldade, você vai perguntar a um ímpio um conselho, que vai te dar um conselho totalmente errado, um conselho que vai contra a palavra de Deus, e você vai falar, o meu casamento não está muito bem. Que isso, cara? Se separa. Pô, se não dá, se separa, vai com outra pessoa, procura que você não achou ainda a pessoa certa. Esse vai ser o conselho do ímpio, porque esse é o padrão do mundo hoje.
Mas agora, se você tiver um irmão firmado em Cristo, um irmão que tem a palavra dentro dele, você falar, abrir o seu coração, ele vai te dar um conselho segundo a palavra. Um conselho que vai edificar a sua vida. Um conselho que pode até te machucar, que pode até mexer com você, mas ele vai ser a verdade, que vai fazer com que você cresça e avance. Não vai ser um conselho que vai trazer destruição para a sua casa. Não vai ser um conselho que vai fazer com que você faça coisas erradas, que vão contrário à palavra. Porque quando nós temos associação com pessoas, ou nós influenciamos ou nós somos influenciados, irmãos. Então, por isso que, quando nós estamos em Cristo, é importante a gente entender isso, que a pessoa com que a gente pode contar é o nosso irmão que está do lado. É o nosso irmão que confessa a mesma fé. É o nosso irmão que está junto aqui, na igreja, servindo, doando a sua vida. Porque essa pessoa, ela está cheia da palavra e pronta para nos ajudar. Amém, queridos? Eu não estou falando que você tem que agora apagar lá na sua lista de contatos todas as pessoas que não vêm na igreja. Não é isso, queridos. A questão é relacionamento. Pessoas que você vai ter intimidade. Uma coisa é você ter um relacionamento, por exemplo, de trabalho. A maioria dos meus colegas de trabalho, eles são realmente pessoas que não creem na palavra, até têm a sua vida muito desvirtuada, mas eu tenho um relacionamento de trabalho com eles. Eu não vou pedir um conselho, não vou pedir, não vai ser uma pessoa que eu trago para dentro da minha casa. Por quê? Porque eles não confessam a mesma fé que eu. Para quem que eu trago dentro do meu âmbito pessoal? As pessoas que falam a mesma palavra. Os meus amigos são todos da igreja, queridos. Porque eu quero pessoas que sejam uma boa influência para a minha vida. Eu não quero pessoas que vão me afastar do Senhor, que vão me afastar dos caminhos dele, que vão me chamar para fazer coisas que vão me tirar desse lugar. Porque aqui é um bom lugar, irmãos. Por isso que é tão importante nós estarmos unidos. Queridos, aqui é um lugar onde se pode fazer realmente amizades que vai durar para a sua vida inteira, irmãos. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Mas eu realmente incentivo cada um aqui para estar conhecendo as pessoas. Por isso que a gente promove eventos, promove coisas para que as pessoas estejam se conhecendo, para que as pessoas estejam interagindo entre elas, porque a gente sabe que é muito bom ver pessoas realmente com amizades fortes dentro da igreja, com pessoas que tenham bons relacionamentos. Queridos, isso é maravilhoso, porque a igreja ela vai avançando cada vez mais dessa forma. No começo da igreja, quando a gente chegou aqui, era lá no hotel, o pastor ele era o ponto central. Então, só fazia alguma coisa o pessoal da igreja se o pastor chamasse, vamos fazer isso, não sei o quê. Mas conforme a igreja vai crescendo, é bom que os irmãos vão se chamando entre si, fazendo coisas. Vá visitar alguém, vá tomar um café, queridos, não tenho dinheiro para fazer um grande jantar, mas que nem lá no sul a gente pega um chimarrão, uma pipoca, querido, e está junto lá. O importante é a gente estar em comunhão, é estar junto um com o outro. Promover ambientes de unidade, ambientes de comunhão uns com os outros. E mesmo que você, às vezes como eu, é uma pessoa que tem o seu lado mais introspectivo, porque eu não sou tímido, eu sou mais introspectivo, queridos. Mas eu realmente, eu noto que às vezes, eu preciso estar com as pessoas, eu preciso sair um pouquinho da caverna, como o pastor fala. Não estou julgando em causa própria agora, estou me acusando aqui, mas eu posso falar de mim, amém? Eu me tiro desses ambientes para que possa estar em comunhão com as pessoas. Então, se você, às vezes, é como eu, mais na sua, gosta de estar na sua casa, no seu cantinho, queridos, é importante que você saia desse ambiente de vez em quando, que vá ter comunhão com as pessoas, que vá ter, que promova esses ambientes. 1 Coríntios 12 nos mostra isso que eu acabei de falar, que nós somos um só corpo. 1 Coríntios 12, versículo 12 nos fala: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito.
Então, queridos, nós somos um só corpo. Cada um é uma parte essencial, mas você não pode dizer, eu sou a igreja de Cristo, por isso que eu fico em casa, eu tenho meu culto aqui. Queridos, isso não é bíblico. Cada parte do corpo tem a sua função essencial para o corpo, para o bom funcionamento do corpo. Qual parte é mais importante para você? Os seus olhos, os seus ouvidos? Qual que você gostaria de retirar? Não é tão necessário. Os dois são importantes. E assim com o corpo de Cristo. Porque, irmãos, se tivermos apenas aqui o pastor aqui na igreja, ele vem, abre a igreja, arruma as cadeiras, limpa o chão, aí ele liga o som, arruma o projetor para passar de alguma forma, acho que ele coloca um mouse aqui e fica passando as letras, aí ele canta, ele prega, termina a igreja, ele vai falar com todo mundo, fecha a igreja, organiza tudo. Imagine aqui essa igreja com 100 pessoas, ele fazendo tudo isso. Ele não vai conseguir dar conta. Mas é necessário que cada parte do corpo faça sua função para o bom funcionamento, e assim fica leve para todos. Cada um faz a sua parte, e aí, ao todo, todos vai ter leveza no trabalho. Amém. Então, eu não vou querer fazer aquilo que não me foi proposto. Se Deus, se eu tenho hoje eu estou tocando violão, a guitarra. Quem me conhece sabe que eu gosto mesmo de tocar bateria. Mas hoje a necessidade é essa, queridos. E amém, no meu coração está tudo bem. É importante que a gente entenda que onde a gente precisa estar, não onde a gente quer estar. Porque é importante a gente estar cobrindo esses ambientes que às vezes falta alguém, está tendo uma carência de pessoas servindo, e a gente esteja disponível para isso. E assim a gente vai crescendo, queridos. A gente vai crescendo em maturidade, a gente começa com pouco conhecimento da palavra, a gente começa ainda com algumas imaturidades quando a gente está falando da palavra. Mas a gente vai crescendo e a gente vai amadurecendo e avançando. E a gente vai entendendo que aquilo que eu quero fazer para mim não pode ser a nossa motivo absoluto de fazer as coisas. Eu não gosto de ficar lá na mesa de som, mas não tem ninguém que fica lá na mesa, você tem o conhecimento? Fica ali, não estou jogando boca para você, Marco. Por quê? Porque você entende que você está se doando para algo muito maior. E, queridos, eu creio, e realmente quando nós fazemos isso com amor à obra, nós estamos acumulando o nosso galardão. Nós não estamos fazendo para homens, nós não estamos fazendo para o pastor, para o seu líder, nós estamos fazendo para Deus. É uma honra para nós podermos servir a Deus. A honra não é para Deus. Nossa, uau, eu tenho fulano tocando violão na minha igreja, eu tenho fulano pregando. Deus, Ele se alegra em ver seus filhos, mas a honra é nossa, queridos. A honra é nossa estar servindo aqui na casa do nosso Pai. Poder fazer o que quer que seja, seja limpar a igreja, organizar as cadeiras na recepção, tantas e tantas áreas que a gente precisa de pessoas aqui, mas a honra é nossa de estar servindo a Deus, porque Ele nos resgatou, Ele nos tirou daquele lugar de escravidão e nos fez livres. E agora a gente tem a honra de servir a esse Deus com o nosso serviço, com aquilo que nós podemos fazer, seja simples ou seja complexo. Sabe, queridos, isso é maravilhoso para nós. É uma honra realmente podermos estar aqui, servindo ao Senhor, seja o que é que você faça na igreja. Às vezes tem pessoas que servem na igreja, queridos, que você nem vê, que às vezes estão nos bastidores fazendo coisas, que vêm em horário que não tem culto aqui, organizar, ou limpar, ou preparar um evento. Todos esses eventos maravilhosos que você vê na igreja aqui, são pessoas que saem nos seus horários que elas poderiam estar em casa descansando, vêm para cá e se doam para arrumar esse ambiente para que nós possamos ter um grande evento aqui. Então, queridos, porque essas pessoas elas estão vendo que apenas o seu próprio interesse não vai levar elas a lugar nenhum. Mas se elas estiverem alinhadas ao Senhor, alinhadas a essa visão, pegando junto, fica leve para todo mundo. Amém, queridos? Aleluia! Irmãos, a gente só vai andar dessa forma, em unidade.
A gente só vai conseguir andar sendo um se a gente tiver uma coisa. Se a gente andar fazendo algo que é importantíssimo, que a Bíblia fala muitas e muitas vezes, que é o amor. Sem o amor é impossível que a gente ande em unidade. A gente até pode caminhar um mês aqui junto, sem amor. Todo mundo aí no começo é tudo festa, né? Tudo tranquilo. Até que dá o primeiro enrosco, a primeira discordância de ideias. Aí a pessoa já não presta mais. Aí a pessoa errou algo com você, falou meio áspero, porque não está num dia bom. Sem o amor, você já não quer mais saber da pessoa. Mas com o amor, a gente releva tudo isso. Com o amor, a gente vai entender que é importante que, mesmo que a pessoa, às vezes, faça algo errado, que eu esteja em unidade com ela, porque ela me ajuda a crescer e eu ajudo ela a crescer. Amém. Efésios 4, no versículo 1. Efésios 4, versículo 1, queria que vocês abrissem lá. Aleluia. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com que fosse chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E a gente vai ver, se a gente decorrer esse texto aqui, que a igreja, ela foi dada os dons ministeriais, os 5 dons ministeriais para a igreja, para que a gente avance juntos. Em unidade, não é uma corrida. Quem chega primeiro, lembra daquele exemplo que eu falei da guerra, em que os guerreiros eles vão juntos? Porque se um cara falar, eu vou primeiro, e vai na frente sozinho, ele vai morrer sozinho lá na frente. Mas agora, se ele estiver junto com seus companheiros, ele vai ter mais chance. Na igreja a gente vai ter 100% de chance, porque a gente está com Cristo. Mas na guerra, ele teria muito mais chance de sobreviver, de vencer aquela batalha, porque ele está junto com seus companheiros. Ele não está indo sozinho. Olha, cheguei primeiro. Morreu. É assim a igreja, queridos, é juntos, eu e você. Porque que adianta a gente chegar, estar lá na frente e a gente olhar para trás, os nossos irmãos eles ainda estão precisando do alimento básico da palavra. Porque a gente está querendo pregar coisas muito complexas da palavra, sendo que tem pessoas que ainda precisam do alimento básico para entender coisas básicas da Bíblia. Porque, queridos, isso não é um demérito de ninguém, mas é a necessidade de todos nós que nascemos de novo. Todos nós que somos recém-convertidos, todos nós que aceitamos a Cristo, precisamos entender os fundamentos da fé cristã para que a gente venha crescer. Porque uma casa, se ela não estiver bem edificada, ela vai cair. Então, queridos, é importante que nós estejamos em unidade para que a gente faça com que nosso irmão cresça. Não querendo se promover em cima do irmão, mas fazendo com que o irmão cresça. Muitas vezes tendo que voltar lá para o começo, voltar atrás e explicar coisas para que essa pessoa avance, irmãos. Eu tive pessoas que fizeram isso por mim, e que eu não posso ser a pessoa que agora vai querer usar outras pessoas, ou deixar de ensinar ou de ajudar pessoas que estão precisando, porque eu preciso de ajuda. Eu ainda preciso de pessoas, o pastor e a Tânia, muitas vezes eles precisam voltar lá, Alan, lembra disso, o que a palavra fala? Tal, você está errando nisso. Eu preciso, todos nós precisamos, irmãos, de pessoas que nos deem aquela palavra que vai muitas vezes nos corrigir, porque a palavra de correção, às vezes, a gente não quer ouvir. A gente vai falar com o pastor, tal coisa, fulano fez isso, e não sei o quê, e não sei o que lá. E o pastor fala o quê? E você, como é que você andou? Então você errou nisso. Não, mas o fulano, então, o fulano é outra história. Você, tal, tem que andar em amor, tem que andar em unidade. Por quê? Porque quem está ali é que está sendo corrigido. Mas quando a gente ouve aquela palavra de correção, o que é o nosso natural? É não gostar, é rejeitar. Mas se a gente realmente entender que ele está sendo uma boca de Deus para a nossa vida, a gente vai ouvir aquilo mesmo que a gente não goste. Na hora, o sentimento vem, que é normal o sentimento não vir na hora, mas se a gente colocar a nossa carne no lugar, as emoções, fiquem no seu lugar, mas eu vou ficar com o que essa palavra tem para mim. Queridos, uma vez eu falei algo que é contra o que nós queríamos. Falei algo para o pastor, mas tem certeza disso, tal. Ele me mandou uma mensagem me corrigindo. Queridos, na hora, eu tenho que ser sincero com vocês, não posso mentir, eu fiquei com raiva sim. Falei, mas
pastor está me corrigindo isso daí, eu estou querendo ajudar ele, estou querendo cuidar da vida dele, ele está me corrigindo. E, queridos, eu lembro daquele dia, foi eu acho que no início da tarde, eu acho que eu estava preparando até o almoço, era uma quarta-feira, e aquilo ficou a tarde inteira, ali remoendo assim, e eu sou uma pessoa que esqueço muito rápido. Então, alguma coisa me chateou, eu esqueço muito rápido daquilo. Mas aquilo ficou muito tempo. E eu realmente, eu estava acho que me preparando para vir para a igreja, estava orando, e me saltou mesmo uma direção do Espírito, que aquela voz que estava falando para mim, não era nem a minha própria consciência, mas era Satanás realmente colocando uma semente de rebelião. E eu repreendi a Satanás, orei, cheguei na igreja, o pastor chegou, e aí, boa noite, boa noite, pastor, dei um abraço nele. Ele, não está bravo não? Eu falei, estou não, obrigado pela correção. E, queridos, nunca mais falei coisa errada. E se porventura um dia falar, eu vou levar correção e está tudo bem. Por quê? Porque eu entendi que era importante eu andar em amor, andar honrando a unção, andar honrando o pastor que está cuidando de mim. Porque se eu ficasse com aquela palavra que Satanás estava falando para mim, ou ele é muito pesado com você, você está cuidando dele, coitadinho do Alan, coitadinho, meu filhinho. Queridos, isso não nos leva a lugar nenhum, não nos faz crescer. Não nos vai ficar naquela posição para sempre, do coitadinho. Não fez tal coisa porque não deu, tadinho. Querido, não é uma posição do cristão, não. Você não foi chamado para ser coitadinho. Você não foi chamado para ficar numa posição de desculpas por causa disso. Mas porque fulano, porque ciclano. Ei, corrija o que você tem para corrigir. Deixa o fulano que vai ser corrigido no tempo dele. Quando vier algo para você, que a palavra venha, seja através da palavra de Deus, o Espírito Santo falando com você, ou até mesmo de um líder seu, queridos, acate aquilo porque é para o seu crescimento. Se a pessoa, fulano, ciclano, está andando naquilo errado, é o líder que vai tratar com ela, é Deus que vai tratar com essa pessoa. Não é sua responsabilidade a vida do irmão, não é sua responsabilidade a vida das pessoas alheias. Você é responsável pela sua vida. Amém, queridos? Porque se os outros, eles não quiserem crescer, e você está ajudando, você está incentivando, você está fazendo a sua parte, mas se a pessoa não quer crescer, não quer sair daquele lugar, queridos, o problema vai ser da pessoa. Mas a gente não vai ficar parado porque o outro não está avançando, não. Se ele não quer. Amém, queridos? Nós realmente estamos disponíveis para que todos avancem, mas se a pessoa não quer, a gente não pode fazer nada. O reino de Deus não é na força. Deus não é invasivo. Ele é um gentleman, ele é um cavalheiro, ele quer que a gente avance. É a vontade dele, mas ele respeita a nossa vontade. Ele não vai fazer nada com que a gente não queira. E Jesus Cristo, queridos, ele foi o maior exemplo de amor. Ele vendo que a humanidade não tinha mais uma forma de redenção, vendo que a humanidade não conhecia Deus, por conta do amor dele, ele se fez carne, ele desceu ao nosso nível para mostrar o caráter de Deus. Ele viu que a humanidade já não podia, mas não havia nada que a gente pudesse fazer para ter conexão com Deus. Ele, então, porque ele nos amou, mesmo sem a gente merecer, ele veio ao nosso nível, mostrou a palavra, mostrou o caráter de Deus, se entregou por nós. Por quê? Porque ele nos amou. A palavra diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é o maior exemplo de amor, queridos. Porque o amor, ele não é um sentimento. Assim como o perdão, ele não é um sentimento, estou sentindo amor. Não, o amor, ele é uma decisão. Porque você pode amar uma pessoa mesmo quando você está com raiva dela. Não é? Quem é casado, às vezes a pessoa fez uma coisa, você ficou com raiva, mas você deixou de amar? Não. Se chegar alguém e fizer qualquer mal para aquela pessoa, você vai sair em defesa, porque você ama. É assim, é nós com o nosso irmão, é uma decisão. Porque se a gente andar no sentimento, queridos, a gente vai ser muito volátil. Uma hora a gente ama, uma hora a gente odeia, uma hora a gente ama, uma hora a gente está com raiva. Mas não, é uma decisão que por mais que os sentimentos eles possam ser contrários,
a gente decide andar em amor. Gálatas 5:22 nos fala dos frutos do Espírito. E se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que a carne, ela briga contra o Espírito. Então a carne quer fazer uma coisa. Vamos usar um exemplo. Uma pessoa fez um mal para você. Ela fez algo que te chateou. O que a carne ela quer fazer? Cancela a pessoa. A pessoa não existe mais para você, não fala mais com ela, não vai mais responder, não vai mais estar com essa pessoa. O que o Espírito fala para a gente fazer? Vai lá, veja o que aconteceu. Converse com ela, se acerte. O que a palavra nos instrui para ir e falar com o nosso irmão? Se o irmão não quiser ouvir, a gente chama outra pessoa de testemunha. Fala. Se a pessoa ainda assim não quiser ouvir, traz para a congregação. E se ainda assim não quiser ouvir, essa pessoa ela é considerada gentil. Então, a gente tem que promover um ambiente de paz. A gente tem que promover esse ambiente de amor. Eu e você somos responsáveis. Soube que o irmão está chateado contigo, não espere ele vir até você, vá você até ele. Promover esses ambientes, porque é uma decisão. E aí no versículo 22 fala, mas o fruto do Espírito é amor. O primeiro aspecto do fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, queridos, se a gente andar no Espírito, a gente vai andar em amor. Se a gente andar no Espírito, quanto mais a gente se encher do Espírito, mais esses frutos vão ser evidentes na nossa vida. Agora, se a gente está muito cheio da carne, as obras da carne serão evidentes na nossa vida. Nós decidimos, a gente decide a semente, a gente decide aquilo que a gente está plantando. Se a gente está plantando vida com Deus, o fruto do Espírito vai ser evidenciado. Porque o fruto, ele é evidenciado, a árvore é identificada pelo fruto, não é? Você vê um fruto, você fala, essa árvore é uma laranjeira, essa árvore é uma macieira. Mas agora, se a gente não está dando fruto correto, é porque a gente não está plantando as coisas corretas, a gente não está plantando nosso tempo com Deus, não estamos plantando intimidade com o Senhor. Porque, queridos, a pessoa mais espiritual não é a que fala em línguas, que tem visões pelo Espírito, não é a pessoa que tem profecia. Essa não quer dizer que a pessoa mais espiritual, não. A pessoa mais espiritual é a pessoa que anda em amor. Amém. Porque do que adianta estar aqui, orar em outras línguas, curar enfermos, fazer coisas extraordinárias no Espírito, que é lícito, mas sair lá fora e não andar em amor. Uma pessoa fez algo para essa pessoa, não quer mais saber, não vai andar mais em unidade, não vai mais querer saber, vai cancelar a pessoa não existe mais para mim, ignora totalmente a pessoa. Irmãos, isso não é ser espiritual, não. Ser espiritual é você andar evidenciando os frutos do Espírito, andar em amor uns com os outros. Amém, queridos? Porque Mateus 5:43 fala assim, Jesus dizendo, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amém. Porque odiar o inimigo e amar o próximo, até os ímpios fazem. Mas agora, amar o seu inimigo, amar as pessoas que falam mal de você, que te perseguem, isso tem que ser realmente porque nós estamos andando em amor. Porque nós estamos com esse fruto evidente na nossa vida. Porque se não for dessa forma, a nossa tendência natural é realmente odiar essa pessoa que faz o mal para nós. Amém, queridos? Eu estou falando isso de cada um de nós, eu e você. Se a gente não tiver uma vida com o Senhor, a nossa tendência é odiar. A nossa tendência é não querer ter relacionamento com a pessoa, porque a pessoa tem um jeito meio assim, eu não quero estar junto dela. Mas não, queridos. O amor, ele faz o quê? Com que a gente esteja com a pessoa mesmo e relevando os defeitos que você não gosta dela. Porque, querido, deixa eu te contar uma coisa. Você não é perfeito. Nem eu. Você tem defeitos que as pessoas têm que relevar. Você tem defeitos que as pessoas às vezes não gostam. A forma de falar, ou não sei, o jeito. Você também tem defeitos, querido. E às vezes alguém tem que estar relevando aquele defeito para estar junto com você. E eu sei que tem muita pessoa que releva muitos dos meus erros para estar comigo. Mas, querido, se a gente entender esse ponto, a gente... Aleluia.
a gente vai realmente andar dessa forma, porque a gente não vai ficar olhando para o defeito, mas a gente vai olhar para a pessoa. Vai entender que é uma pessoa que é filho de Deus tanto quanto você, que tem os defeitos, que tem as dificuldades, mas a gente vai olhar com um olhar realmente de Cristo para a pessoa. Porque já imaginou, se a igreja, se a tua liderança, o seu pastor te abandonasse no primeiro erro? Eu não tinha durado uma semana. Já estava fora. Mas não, queridos. Por quê? Porque nós fomos chamados para andar dessa forma. Em amor. Porque tudo que a gente faz em amor, aquilo a gente está realmente somando o nosso galardão. Como eu falei antes, no reino de Deus não é a força. Mas se eu faço algo para alguém, vamos dizer que tem uma pessoa que está passando uma dificuldade, e eu em amor, eu olho, me compadeço da pessoa e vou lá e ajudo em amor essa pessoa, eu realmente estou acumulando o galardão, a recompensa que a gente vai receber quando a gente for arrebatado. Mas se eu fizer só para aparecer para alguém, se eu fizer só para sair de bonito na foto, queridos, ali está meu galardão. Vai ser o muito obrigado. Olha, foi muito bonito o que você fez. Aí acabou, a sua recompensa está ali. Mas quando nós fazemos em amor, nós estamos ganhando recompensas no Senhor, querido. Por isso que não tem como a gente andar em amor se a gente não ajudar, se a gente não estiver junto com os nossos irmãos. E uma coisa que é muito importante, que às vezes as pessoas não se atentam, é que esse versículo de Gálatas 5:6, que nos fala assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amém. Você já ouviu aqui sobre fé, que fé é certeza das coisas que não se veem, das coisas que se esperam, e convicção dos fatos que não se veem. Você ter certeza daquilo que Deus já conquistou para você, e você crê naquilo, confessa e você vê acontecer. Mas agora veja esse versículo que fala que a fé que atua pelo amor. Essa palavra atua, ela no original, no grego, é energeu, é energizar, ser eficaz, atuar, produzir ou mostrar poder. Queridos, é a mesma coisa que você ter um carro na garagem, lindo, lustrado, já polido, tá como saiu de fábrica. Mas você não coloca combustível nele. Ele não vai ligar. Ele não vai sair do lugar. Porque o amor é o combustível da nossa fé. A gente pode entender fé, mas se a gente não andar em nosso amor, a nossa fé ela vai ser inoperante, ela vai ser ineficaz. Queridos, Kenneth Hagin, ele fala em um dos seus livros, porque Kenneth Hagin ele foi curado de uma doença muito grave na sua infância. E ele viveu muitos anos, porque ele já era dado como, ele já estava esperando morrer. Mas ele recebeu uma palavra, teve fé e foi curado por Jesus Cristo. Ele mesmo, leu a palavra e teve fé. Ninguém pregou para ele. E ele foi curado dessa doença, e ele notou que quando ele começava a ter alguma enfermidade, ele olhava para a sua vida e ele via que não estava andando em amor com alguma pessoa ou com alguma situação. Kenneth Hagin, queridos, que escreveu dezenas de livros, que foi uma pessoa que fundou o Rema. Se você não conhece ele, indico que você procure quem é ele, nós temos livros dele ali atrás. Então ele, tendo todo esse conhecimento, às vezes ele percebia que não estava andando em amor, então ele corrigia, porque ele via que quando a sua fé não estava atuando, quando ele estava quando dava alguma enfermidade, algo, e ele via que não estava funcionando a sua fé, ele olhava para a sua vida e via que não estava andando em amor. Fica para meditação. Amém. Se muitas vezes nós estamos crendo e confessando, mas se a gente não está andando em amor, queridos, a nossa fé ela vai ser ineficaz. Por isso que é tão importante, veja que o amor, ele faz com que a gente viva em unidade. Viver em unidade, a gente vai viver numa só visão. E dessa forma a gente vai avançar. É tudo conectado, queridos. Nós fomos chamados para andar dessa forma. Se a gente não seguir essa receita, queridos, vai dar errado. Vai dar errado, irmãos. Nós não vamos avançar da forma que nós gostaríamos. Pois como eu falei antes, queria que vocês abrissem lá em Atos 2:46. É muito importante que a gente ande dessa forma. Amém. Amando as pessoas, falando uma só coisa, falando todos a mesma visão, crendo, estejamos unidos. Atos 2:46 nos fala assim:
Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então veja que o crescimento da igreja, quem dá é Deus, mas Ele vai dar o crescimento para a igreja que está andando em unidade e amor. Porque se a gente não estiver andando dessa forma, nós não vamos avançar. Cada um aqui estiver fazendo o que quer, vai virar uma bagunça. Vai ter áreas que vai ter muita gente querendo servir e áreas que vai faltar pessoas. Mas nós entendemos que nós andando em unidade, cada um fazendo a sua parte, fazendo aquilo que é necessário, e andando em amor, realmente cuidando uns dos outros, abençoando uns aos outros, honrando uns aos outros, nós vamos ver essa igreja encher muito rápido, queridos. Está enchendo, cada vez mais pessoas estão vindo para cá, mas eu creio que essa palavra ela saltou no meu coração para que a gente esteja mesmo agarrado nisso, queridos. Eu gostaria de chamar o Ministério de Música, porque a palavra nos diz em 1 João 4,20, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, queridos, não tem como a gente dizer, eu te amo, meu irmão, você é uma bênção, e não andar daquela forma, e não agir da mesma forma, porque o amor ele não é só a palavra vazia não, querido, é ação. Aí você fala, ó, eu te amo, Taninha, te amo. Aí você fala, poxa, eu não tenho nem o que comer lá em casa. Eu falo, que pena, né? Poxa, difícil, complicado, vamos ver isso aí, né? Vamos orar, aleluia. E eu tendo condição de ajudar, ser a pessoa que vai lá e compra, nem que seja uma sacola de coisas para a casa dessa pessoa, que promove, que chama mais pessoas para estar ajudando. Queridos, o amor, ele requer uma atitude. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Porque eu creio realmente que Deus, Ele quer mesmo que a gente chamar a nossa atenção para isso, para que a gente não ande errado. Deus, Ele não quer que a gente ande cada um por si. Querido, eu quero dizer uma coisa, você não está sozinho. Amém. Você tem pessoas aqui nessa igreja que você pode contar a qualquer momento, para que a gente esteja junto com você. Seja para tirar uma dúvida, seja para ajudar, seja para orar por você. Irmãos, você não precisa passar por dificuldades, você não precisa passar por provações sozinho. Você saiba que você tem uma liderança, que você tem pessoas, irmãos em Cristo que você pode contar. Amém, querido? Porque tem muitas pessoas que passam por coisas sozinhas, por medo de estar atrapalhando. Não vou incomodar o pastor, não quero incomodar. Querido, nós estamos aqui para te servir. Nós estamos aqui, eu sei o pastor, a Tânia, toda a liderança dessa igreja. Se você serve no departamento, você também tem o seu líder como uma pessoa de apoio. Você tem essa pessoa que você pode confiar, que você pode ter certeza que vai ser uma pessoa que vai te dar uma palavra de acordo com a palavra de Deus, que não vai te dar uma palavra qualquer, não. Mas, querido, não esteja passando por coisas sozinho. Saiba que você tem pessoas que estão aqui, instruídas por Deus para te ajudar. Pessoas instruídas por Deus para te dar uma palavra que vai tirar deste lugar. Não que vai te afundar mais, ou não apenas para acariciar o seu ego, mas para que faça com que você cresça. Amém, irmãos? Aleluia, eu gostaria de orar com vocês. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque a igreja, Verbo da Vida Viseu, anda em unidade, Senhor. Obrigado porque nós falamos uma só voz, porque nós cremos, Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, Senhor. Nós vamos avançar, nós vamos fazer tudo aquilo que o Senhor já falou através dos seus profetas, que nós vamos alcançar essas aldeias, nós vamos alcançar essa região, nós vamos expandir, e nada vai impedir isso, porque nós andamos como um só, nós falamos a mesma coisa. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, porque aqui não há pessoas que andam apenas olhando para si mesmos, não há mesquinharia aqui dentro, Pai, mas pessoas que creem, Senhor, que entendem a visão de reino, que entendem, Pai, o que é andar em amor, Pai, e que servem umas às outras, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós andamos em amor e nós somos um só, como o Senhor é, Pai, em nós, Senhor.
Obrigado, Pai. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nessa manhã, Pai. Somos gratos, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Seja abençoado na prática dessa palavra. Amém.